Bem-vindo e obrigado por participar aqui junto ao tutorial. Nele eu vou falar hoje a respeito dos Matcaps, usando para isso a versão experimental, onde eu tenho o Eevee e o Cyclone Render com os renderizadores. No tutorial que eu falei anteriormente sobre os Matcaps, eu usei o Blender Render para fazer uma experiência onde nós tínhamos como pegar texturas externas para usarmos individualmente objetos, usando o modo de material e o modo renderizado para podermos observá-los. Tanto na versão 2.7.9 como na versão 2.80, o Matcap só vai funcionar se nós usarmos a viewport pelo padrão que nós chamamos padrão sólido. Veja que eu tenho aqui o menu, onde eu tenho em Light a opção Matcaps. Se eu vier para o modo LockDev, usar o Shade eu não vou ter a opção. Se eu vier para o modo, eu também não vou ter a opção se eu tentar abrir a janela. Então aqui no modo, que é o modo sólido, eu tenho como utilizar os recursos do Matcap. Para usar esses recursos, eu posso vir aqui em Matcap. Veja que eu tenho uma coletânea aqui que eu posso selecionar com o botão esquerdo. O Blender 2.80 ele já disponibiliza alguns Matcaps para termos aqui um efeito virtual de como seria o processo de sombreamento. Podemos usar esse aqui, podemos usar esse. Quero lembrar que esse azul aqui eu acrescentei há pouco tempo, tá ok, pessoal? Ele não veio na coletânea aí do padrão. Vinha na versão anterior 2.7.9. Então, note que quando eu aplico o Matcap, ele se utiliza de todos os objetos que estiverem na área para aplicar essa percepção virtual. Eu tenho aqui luz, sem ter feito nenhum trabalho junto aos objetos para obter esse resultado. Então, é um resultado virtual. Então, se eu tentar fazer o render aqui, que é a finalização, notem que eu não vou ter o resultado sendo utilizado. A textura não aparece. Na versão 2.7.9, eu ainda tinha aqui a opção de usar um render, onde eu tinha a opção chamada Render OpenGL. Aqui na versão 2.80 eu não estou vendo essa opção. Para eu renderizar, usando os modos LockDev ou o modo RenderEdge, eu teria que usar texturas externas para dar um efeito parecido. Então, voltando aqui ao nosso modo Solid, o que aqui a versão 2.80 traz de novo em relação à versão 2.7.9? Aqui na versão 2.80, nós podemos vir aqui na caixinha de Matcap e vocês vão ver que eu tenho dois ícones à direita. Essa setinha aqui, quando nós clicamos com o botão esquerdo, nós podemos alterar a influência do Matcap pela direita ou pela esquerda, dando uma sensação de movimentação aí nesse efeito. Aqui na opção da engrenagem, nós somos levados à nossa caixa de preferências e vocês vão ver que o que está iluminado aqui é a opção Light, que significam luzes. Na opção Luzes, eu tenho como instalar tipos luzes de estúdios externamente, Matcaps, que é o nosso caso aqui desse tutorial, e imagens HDRIs para usar junto àquele modo chamado LockDev. Como nós estamos voltados hoje aqui aos Matcaps, vocês notem que eu já acrescentei aqui um Matcap, que eu falei para vocês, que tinha na versão anterior e que nessa versão nova ele não vem. Pelo menos na experimental, né? Vamos ver se até a oficial ele já traga esses Matcaps. Então, se eu vier aqui e deletar esse Matcap, o que é que eu estou fazendo? Eu estou excluindo um Matcap que eu tenho adicionado aí na minha coletânea. Então, saindo daqui, entrando novamente na Shading, clicando na caixa, vocês notam que eu já não tenho mais aquele Matcap de cor azul que eu adicionei. Para eu instalar, eu tenho que vir aqui, vir na opção Matcaps em Lights, clicar em Install e eu vou buscar aí num diretório qualquer algum arquivo que eu tenha salvo, criado, baixado. Entre a coletânea que eu baixei, criei e salvei, eu tenho uma diversidade da qual eu posso utilizar para qualquer finalidade aqui que eu queira. Então, vou usar esse daqui, por exemplo. Vou dar o Install Custom. Veja que eu acrescentei ele na área. Se eu quiser instalar outro, não tem problema, eu clico novamente em Install, vou usar esse prateado dessa vez, Install Custom. Adicionei dois novos Matcaps de forma externa. Voltando à minha caixa, selecionando, vocês vão ver que eu tenho mais dois Matcaps aqui. Posso usar esse e posso, selecionando, usar esse aqui, um dos dois. Mas voltando novamente a atenção, veja que eu não consigo o resultado, nem no LockDev, nem no modo renderizado. Então nós vamos olhar aqui no Shade, que eu tenho algumas opções em Color aqui, que eu posso alterar como a forma desse Matcap influenciará aí na área. A exemplo de símbolo. O símbolo eu posso clicar nessa opção branca aqui,
e posso movimentar para alterar a coloração de como esse matcap influenciará no ambiente. Posso usar material e objeto para influenciar no material que eu apliquei ou no objeto por um todo. Mas aqui eu tenho a opção Random. Veja que ele cria duas tonalidades distintas. Se tiver 4, 5, cada um vai ter uma tonalidade diferenciada. Facilita bastante aqui a nossa percepção de como a iluminação agirá sobre a superfície. Aqui embaixo também eu tenho como utilizar alguns recursos, exemplo do X-Ray, onde eu posso diminuir a influência em raio-x. Posso intensificar o sombreamento ou de minimizar esse sombreamento aí do matcap. Tem a opção Cavity também, que ela vai dar mais perceptividade aqui nas formações de protuberâncias aqui do objeto. Traz mais resolução aqui quando eu uso essa opção. Vamos voltar nossa atenção agora. Eu quero renderizar qualquer material matcap aqui em um determinado objeto, tanto no modo LockDev como no modo chamado renderizado. Então, assim como nós fizemos lá no tutorial junto ao Blender Render, eu vou puxar essa barra aqui para cima e vou mudar essa janela aqui de baixo para o modo chamado Shader Editor, nosso editor de shaders. Nós vamos vir aqui com o cursor na janela, clicar a tecla N para desabilitar essa barra. Com o nosso objeto aqui esférico selecionado, notem que eu não tenho um material empregado a ele. Se eu clicar aqui em material, eu não tenho nada empregado. Para eu poder aplicar um material, eu posso vir aqui em New, material foi empregado, e notem que surge aqui as configurações desse material. O tipo de superfície que eu apliquei aqui é de forma automática, quando eu apliquei o material, é o tipo princípio BSDF. Então aqui na janela de nodes, vocês vão ver que esse material que está aí no editor da direita, é o mesmo que está aqui ó, na janela de nodes. É a representatividade desse nó através dessa janela. Então ele está aqui, ó, o princípio BSDF. Ele tem todas essas configurações. Se eu alterar em Base Color aqui, veja que aqui também altera, certo? Como é que eu faço aqui para aplicar um determinado material através de uma textura externa, matcap, para usá-lo aqui na minha área de trabalho? Então nós vamos adicionar inicialmente um node do tipo Texture. O node que eu vou usar é o que? Uma textura, porque eu vou precisar de uma textura para isso. Então vou vir aqui em Image Texture, seleciono, o node está aqui, vou clicá-lo, eu vou precisar da textura agora. Então vou clicar em Open e vou buscar em documentos a pasta onde eu tenho as minhas texturas matcaps que eu baixei, criei, salvei, etc. Então entre as texturas aqui, vamos ver se eu acho uma bem legalzinha aqui. Vamos usar a textura azul, vou usar ela. Lembra vocês, pessoal, quanto melhor resolução tiver o matcap, melhor o efeito. Então com a textura aqui já selecionada, eu vou agora adicionar mais dois nodes. Então eu vou vir aqui em ADD, adicionar um nó do tipo Vector, que é um nó de vetor, chamado Mapping, que é o mapeamento. Vamos acrescentá-lo aqui, vou chegar essas janelinhas para cá para ficar mais fácil. Vou adicionar um outro node do tipo Vector, que é o tipo Vector Transform, que é o vetor de transformação. E por último, vou só usar o scroll aqui para diminuir um pouquinho, vou usar um node do tipo Input, que é um nó de entrada, do tipo Texture Coordinate. Vamos configurar esse node para criar o efeito dessa textura que eu vou buscar aí matcap externa para aplicar aqui no modo renderizado. Então inicialmente nós vamos ligar esse normal aqui do Texture Coordinate com o vector do Vector Transform. Aqui em Vector Transform nós vamos mudar para o modo Object e para o modo Câmera. Então Object e Câmera e manter o Vector ativo. Aqui em Mapping eu vou usar o modo Texture e vou ligar o Vector com o modo Vector do Mapping. Vou trazer esse nó um pouquinho para cá. Vou ligar agora esse Vector daqui da direita do Mapping com o Vector da esquerda do Image Texture. E por fim eu vou ligar o Matcap da textura com aquele nosso material que nós criamos inicialmente aqui em Base Color. Eu já adicionei aqui um efeito legal na esfera. Nota que eu tenho um resultado não muito interessante aqui. Por quê? Porque aqui no Mapping eu preciso fazer algumas modificações para dar um efeito melhor
daquela textura que eu baixei, que é essa daqui, junto ao objeto. Então eu tenho que vir aqui em escala, por exemplo, eu vou aumentar esses valores aqui, clicando em Scale, pressionando o botão esquerdo e arrastando até embaixo para o valor 2. Vou dar o Enter. E aqui no Location, eu vou encostar o cursor na coordenada X, pressionar o botão esquerdo, arrastar até o último eixo, que é o Z, largar e botar o valor 1. Veja, pessoal, que eu já consegui dar aqui o efeito justamente daquele Match Cap externo junto ao modo renderizado. Então, se eu tentar renderizar agora essa imagem, vamos baixar aqui, vocês vão ver que no modo Render a nossa esfera já vai vir renderizada com o Match Cap usado de forma externa. Vocês podem utilizar esse mesmo recurso clicando no macaquinho, adicionando para ele um material novo e criando o mesmo efeito. Vocês podem copiar aqueles nodes que foram acrescentados ou podem aqui, novamente, add texture. Vamos botar a imagem aqui, vamos buscar a imagem que nós queremos. Vamos aqui, Match Caps. Vamos usar essa imagem aqui, que é uma imagem vitrificada, Open Image. Vamos usar o primeiro node aqui, Vector, que é o Mapping. Outro node do tipo Vector Transform. E por último, o nosso node Input Texture Coordinate. Lembrando a vocês, aqui no Vector nós vamos mudar o objeto para o objeto câmera. Aqui nós vamos mudar para Texture e vamos ligar agora o normal do Texture Coordinate com Vector, Vector com Vector, Vector com Vector. Dá um espaçozinho aqui, senão a gente não vai conseguir. Puxar mais para cá esses nodes. E por último aqui nós vamos ligar o Color junto ao Base Color. O efeito está aqui, precisamos só mudar as coordenadas, usar o valor 1 aqui para ver se fica melhor o efeito aplicado. E aqui vamos usar o valor 2 e temos já um efeito aqui, daquela Match Cap que nós usamos através dessa imagem. Vocês podem mudar a imagem se vocês quiserem, podem vir aqui e buscar outra se quiserem aplicarem. Vou botar esse aqui dourado. Aí, a imagem está aplicada aqui com o efeito de renderização. Se dermos o render agora, já temos aqueles Match Caps usados de forma externa junto aos objetos. Espero que vocês tenham entendido aí essa dica. Aproveitem e use tanto no modo Eevee como no Cycles esses nodes para fazer essa renderização dos Match Caps para ser usado tanto no modo LockDev como no modo renderizado aqui na área de trabalho. Bom trabalho e boa sorte aí no uso da dica. Até o próximo tutorial.